Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Sou o professor Fagner Alves. Nesta aula de hoje iremos abordar mais alguns outros recursos, do editor de texto, alright, tá? Nesta aula, pessoal, vamos iniciar primeiramente aqui salvando, este documento. A todos, quando forem iniciar determinada atividade, digitar determinado texto, realizar determinado trabalho, que salve o documento inicialmente, tá? Bom, você pode salvar através do ícone aqui da barra de ferramentas, esse íconezinho aqui do disquete, opção salvar, Bom, pode ser através dessa opção ou através do menu arquivo, submenu aqui salvar, tá bom? Bom, vou clicar aqui, eu vou salvar esse documento aqui, vou escolher o destino desktop, tá? Aconselho, pessoal, sempre observar onde estão salvando o documento, tá? Aqui no caso eu estou salvando na área de trabalho, no desktop. Eu vou colocar aqui o nome do documento como aula, tá? Aula, tá? E vou apertar em OK, salvar esse documento. Então, bom, eu vou digitar aqui um determinado texto, tá? Com palavra comunicar e vou clicar em salvar. Eu clicando em salvar, pessoal, o que eu fiz? Eu apenas atualizei as informações que continham no documento já salvo, Então, documento aula, tá? Se eu, por exemplo, fizer outra alteração, eu vou clicar na opção salvar, tá? Então, eu salvei as atualizações do meu documento. Agora, caso eu faça determinadas alterações no documento, tá? E eu queira criar um outro documento mantendo as alterações antigas como estava, ou seja, eu vou criar um novo documento mantendo as alterações atuais, tá? Eu vou vir na opção menu arquivo, salvar como, tá? Vou salvar como, vou salvar aqui aula, alterações e vou clicar no botão OK, tá? Como vocês observam, pessoal, ó, aula, o documento com as primeiras alterações que a gente já tinha salva, apenas com as duas palavras, e o salvar como com as alterações que a gente havia feito posteriormente. Ou seja, o salvar como eu criei um outro arquivo salvo, com as alterações que foram feitas ultimamente, tá? Mantendo o arquivo original com as alterações que já haviam sido salvas, certo? Bom, pessoal, outro recurso bem importante, tá? Do editor de texto é o recurso de autocompletar, tá? Este recurso, por exemplo, quando você digita determinada palavra, a partir do momento que você digita a terceira letra dessa palavra, ele te solicita que a mesma seja completada, tá? Por exemplo, se for a palavra comunicar, você aperta Enter, a palavra vai autocompletar. Da mesma maneira, vou digitar uma outra palavra aqui, organização. Se eu vier repetir essa palavra novamente, ele já vai solicitar, tá? Eu vou apertar Enter, ele autocompleta a palavra. Tá, você pode estar fazendo algumas modificações através aqui do menu Ferramentas, Autocorreção, tá? Nessa aba Completar Palavras, tá? Nessa aba aqui, pessoal, tem a opção de ativar recurso de autocompletar palavras, de completar palavras. Caso você queira desativar esse recurso, você desativa, você tem essa opção, tá? Você tem a opção também de acrescentar o espaço à medida que você aperta Enter para autocompletar a palavra, tá? Aqui você tem a opção também de salvar uma lista para uso posterior, ou seja, essa lista de palavras foi digitada no documento atual, salvar para uso posterior, tá? Aqui eu tenho a opção também do mínimo de palavras, do tamanho mínimo de palavras, ou seja, as palavras com tamanho de 5 letras, irá ser solicitado o recurso de autocompletar, palavras menores não irá ser solicitado, tá? Aqui é o número máximo de entradas, ou seja, o número máximo de palavras permitidas que irão ser solicitadas para serem completadas, certo? Bom, pessoal, vou cancelar. Outro recurso bem utilizado no editor de texto, pessoal, eu vou até abrir um arquivo aqui já existente, um arquivo de texto, arquivo até que a gente havia trabalhado em aulas anteriores, é o recurso, pessoal, de letra capitulada, tá? Esse recurso de letra capitulada, eu creio que vocês já tenham observado, tá? Por exemplo, aqui nesse parágrafo desse texto, eu vou utilizar esse recurso. Através do menu formatar, tá? Eu venho na opção parágrafo, submenu parágrafo,
essa aba capitulares, tá? Essa aba aqui eu vou marcar a opção exibir capitulares, tá? Ó, observem que ele já capitulou, né? Aqui já tá a letra capitulada, tá? Aqui eu tenho as opções de número de caracteres, eu posso colocar aqui 2, né, 3, 4 caracteres que eles vão utilizar o recurso. Nesse caso, vou deixar apenas um, tá? O número de linhas, se eu quiser, por exemplo, que ele fique apenas um tamanho de 4 linhas, o tamanho da letra vai ocupar um tamanho de 4 linhas, tá? Eu vou diminuir aqui, vou deixar apenas 3, tá? Um espaço entre o texto, se você quiser aumentar o espaço entre o texto e a letra capitulada, você tem essa opção também, tá? Vou deixar 0 e vou clicar em OK. Observe, ó, a letra foi capitulada, tá? O tamanho equivale ao tamanho de 3 linhas, tá? É um recurso muitas vezes que é necessário que seja utilizado no trabalho que você venha estar fazendo, tá certo? Bom, pessoal, outro recurso é o recurso de inserir figura, tá? É o recurso de inserir figura. Aqui através do menu inserir, tá? Submenu figura. Você tem a opção de inserir a figura do arquivo ou digitalizar, tá? Vou inserir a figura do arquivo, tá? Vou selecionar aqui através do diretório imagens, eu vou selecionar essa figura, né? Vocês viram que de 2 cliques na imagem, a imagem foi inserida no documento. Aqui eu tenho a barra de figura, tá? Essa barra de figura possui recursos, né, que podem ser utilizados na imagem, tá? Não é tanto o foco da nossa aula, mas caso você necessite, utilize, tá? Em caso de dúvidas, entre em contato conosco, tá certo? Aqui eu também tenho outros recursos, tá? Que podem ser utilizados na figura, tá? Por exemplo, questão de bordas, tá? Questão de alinhamento, tá? Entre outros recursos, tá certo? Bom, pessoal, queria falar agora a respeito de colunas, tá? Por exemplo, eu vou voltar aqui no outro documento, tá? Por exemplo, esse parágrafo, tá? Esse parágrafo, caso você queira tornar, né? Por exemplo, aqui eu vou dividir isso aqui em 2 parágrafos, né? Ó, ele já automaticamente deixou a palavra de forma capitulada, tá? Eu vou selecionar esse texto, tá? E vou colocar aqui na opção formatar, menu formatar, tá? Submenu colunas, tá? Eu vou selecionar aqui a opção 2 colunas, vou clicar opção OK. Vocês viram que ele pegou aqui um parágrafo, colocou numa coluna e outro parágrafo colocou em outra coluna, tá? Eu dividi o texto em colunas, tá? Eu informei a quantidade de colunas, tá? Através da opção formatar colunas, tá? E aqui eu determino 2 colunas, 3 colunas. Depois simplesmente tem umas opções aqui para você estar alterando determinada configuração. Não é muito aconselhado, até porque o recurso básico é esse, tá? Clique em OK e vocês viram que o texto ficou em colunas, tá? Por exemplo, se você digitar determinadas palavras aqui, tá alguns nomes aqui, ó, vou selecionar essas palavras, formatar, tá? Colunas, eu determino 3 colunas, ok? Ó, colocou as palavras em 3 colunas, certo, pessoal? Bom, continuando, outro recurso muito utilizado também em determinado trabalho que você esteja realizando é através dessas formas, tá? Dessa barra de desenho, tá? Essa barra de desenho, pessoal, tem, por exemplo, opção de linha, tá? Retângulo, elipse, tá? Eu tenho algumas formas básicas, formas de símbolos, tá? Texto, tá? Caixinha de texto, tá? E tem vários outros recursos que você pode estar utilizando, tá? Aqui eu tenho a opção, por exemplo, ó, eu clico, seleciono, clique e arrasto, tá? Ele vai criar a forma no meu documento. Da mesma forma, aqui, ó, certo? Então, muitas vezes, dependendo do trabalho que você esteja realizando, há necessidade de utilizar essas formas, tá? Bom, pessoal, a nossa aula chegou ao fim, tá? Espero que em caso de dúvidas vocês entrem em contato conosco, tá? E até a próxima aula.